Olá, meus amigos da Padre Vídeos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que foi solicitado por um dos assistentes do canal Padre Vídeos, que é sobre óleo. Então todo mundo sabe que precisa trocar periodicamente o óleo da moto, né? Isso é fundamental. Para quê? Para garantir o bom funcionamento, né, do motor. Porque ele lubrifica, no caso da motocicleta, ele lubrifica o motor propriamente em si e também o câmbio e os discos de embreagem. Então vejam que tem que ser um óleo específico. É muito importante que ele seja um óleo específico, né? E para que essa lubrificação seja realmente efetiva, né, é muito importante a gente saber escolher o tipo certo de óleo, né? Por quê? Porque cada motor é projetado para um tipo específico de óleo. Existem motores que são projetados para óleo mineral, outros são projetados para óleo semissintético e outros são projetados para óleo sintético. E o que muda? Muda dentro do motor, os condutos, a maneira como esse óleo vai trabalhar ali dentro, a viscosidade desse óleo, entre outras coisas. E qual a diferença que existe entre óleo mineral, semissintético e sintético? Bom, o óleo mineral, normalmente ele é extraído diretamente do petróleo, tá? Então ele é um óleo mais simples, tá? Não tão elaborado, apenas foi feita a extração a partir do petróleo, e o seu período de troca dificilmente deve exceder a 5.000 quilômetros. Mas o correto é você olhar o manual da sua motocicleta para saber qual é o período de troca ideal do óleo mineral, caso o seu motor, né, o motor da sua motocicleta, tenha sido projetado para o uso de óleo mineral. Fica claro que o óleo mineral é a opção mais barata. O óleo semissintético é uma mistura do óleo mineral com o óleo sintético. Isso propicia o quê? Propicia você utilizar um óleo melhor no seu motor, segundo os fabricantes do óleo, né, e também das motocicletas, mas a um custo mais acessível, ou seja, fica um pouquinho mais barato do que você usar o óleo sintético. O óleo semissintético, ele é para ser trocado, em teoria, no máximo até 10.000 quilômetros, mas mais uma vez eu repito, troque segundo o manual da sua motocicleta ou menos, para garantir, né, que o seu motor esteja sempre bem lubrificado. Muito bem, e agora o óleo sintético. O óleo sintético, ele é sintetizado, como o próprio nome já diz, em laboratório. Então ele tem características e propriedades, pelo menos em teoria, muito superiores ao óleo mineral, ao óleo semissintético. Porque o semissintético, como eu disse, ele é feito em cima de uma base sintética misturado com o óleo mineral. Então é um óleo que deve, eu sempre falo em teoria, porque nós estamos falando aqui no Brasil, onde a nossa gasolina, eu chamaria de alcoolina, né, afeta bastante as características do óleo, né? Muito bem. Então, o sintético, ele é projetado para otimizar a lubrificação, para melhorar muito a lubrificação, né? Então o seu motor que usa o óleo sintético, ao menos em teoria, mais uma vez, ele vai ser muito mais protegido com a utilização do óleo feito em laboratório, como o próprio nome já diz, sintético, sintetizado em laboratório. A indicação de troca do óleo sintético pode chegar até a 20.000 quilômetros, mas, mais uma vez, olhe as especificações no manual da sua motocicleta e troque dentro dessas especificações. Dentro significa o quê? No máximo nessa especificação. Existem especificações para troca a cada 20.000 quilômetros. Eu acho complicado, né? Vamos falar um pouquinho disso. Eu não trocaria o óleo mineral com 5.000 quilômetros. Eu não trocaria o óleo semissintético com 10.000 quilômetros.
E eu não trocaria o óleo sintético com 20 mil quilômetros, de maneira nenhuma. Por uma razão que eu já disse, que é a nossa alcoolina ou ainda a nossa gasolina adulterada. Porque tudo aquilo que não é queimado na câmara de combustão, ele desce pelo cilindro e vai se misturar ao óleo. E aí ele degrada o óleo. Se nós tivéssemos uma gasolina pura, efetivamente, nós não teríamos essa contaminação, né? Então aí você poderia utilizar toda essa, ou todo esse período de tempo que os óleos dão para nós utilizarmos, ou que os fabricantes dos óleos dizem que nós podemos utilizar numa quilometragem aí de 5, 10 ou 20 mil quilômetros. Uma coisa muito importante que todos os óleos têm são os indicadores, né? Indicadores do quê? De viscosidade, de desempenho, né? O que é o indicador de viscosidade? É o SAE, é o SAE, né? Esse é o indicador de viscosidade. E qual é o indicador de desempenho? É o API, que você encontra no óleo. Muito bem, então. Agora vamos falar um pouquinho sobre a viscosidade, para que a gente possa entender o que é viscosidade de um óleo lubrificante, né? O que é a viscosidade? A viscosidade ela pode ser definida como a resistência de um líquido ao escoamento a uma dada temperatura, tá? Então, por exemplo, se você lembrar do mel e virar um pote de mel, você pode ver que o mel sai devagarzinho, escoa devagar, ou seja, ele tem alta viscosidade. Se você pegar um copo d'água e virar, a água vai sair em alta velocidade. O que vai acontecer? Vai acontecer que ela sai rapidamente do copo, então ela tem baixa viscosidade, né? Então, quanto mais viscoso algum líquido, a gente pode comparar com o mel. Quanto menos viscoso algum líquido, a gente pode comparar com a água. Então, por essa explicação já deu para perceber que a viscosidade é inversamente proporcional à fluidez, né, de um óleo. Então, se o óleo é fino e fluido, tá, ele é pouco viscoso. Se ele é grosso e flui devagar, ele é mais viscoso. E qual que é a importância da viscosidade? Primeiro, ela reduz o atrito sólido entre os metais, né? Então, reduzindo o atrito sólido entre os metais, você também minimiza as vibrações e ruídos, você regula trocas de calor, então você já deve ter visto motocicleta com radiador de óleo, e obviamente você diminui a corrosão dos metais, né? Que estão se atritando. Aqui nós temos uma tabela de grau de viscosidade versus a temperatura ambiente. Então, por exemplo, o 1540, tá, ele abrange mais ou menos dos 20 graus negativos até os 50 graus positivos. O 1040, ele vai abranger então também dos 20 negativos até os 50 positivos, graus centígrados, né? O 1030 já vai do menos 20 até 40 graus centígrados. O 540, então ele já começa aqui, ó, em menos 25 graus centígrados e vai até 50 graus centígrados. O 530 começa em menos 25 graus centígrados e vai até 40 graus centígrados. Então, veja bem que, além disso, nós temos também o índice API. E o índice API, ele define um nível mínimo de desempenho, né, que o lubrificante precisa atender, né, como a degradação, a evaporação, também conhecida como ponto de fulgor, sim, porque o óleo evapora, a compatibilidade com componentes do motor e economia de combustível, entre outros aspectos, né? Então, o índice API mais o grau de viscosidade, né, como nós estamos vendo aqui, é que dá a qualidade, né, que engloba viscosidade e índice de desempenho. E olha, nós temos também, ó, o 0,40, olha aqui, ó, abrange até 40 graus de menos 30. O 0,30
vai de menos 30 a 30 e o 0,20 vai de menos 30 até 20 graus centígrados. Então, voltando aqui ao índice API, é muito importante a gente lembrar então o seguinte, que isso está escrito lá no manual. Qual é o SAI, né? Então a gente vê lá no manual qual destes óleos aqui é o 1540, é o 1040, é o 1030 que o manual recomenda, o manual do fabricante da sua motocicleta, né? E além disso, qual é o índice API que ele recomenda? E qual é o índice API? Olha só, a especificação de desempenho API para motores a gasolina, etanol, flex ou a gás, que é o GNV, ela vai variar então de SJ a SN. Quanto mais para cá ela se afastar, ou seja, é um alfabeto, né? Da letra A, quanto mais essa letra estiver afastada da letra A, significa que é o óleo mais moderno com uma especificação melhor para o seu motor. Vamos falar agora do indicador de viscosidade. Então vamos pegar esse óleo aqui. Você vai ver aqui embaixo, olha, tá certo? O indicador de viscosidade SAI. Nesse caso aqui, é SAI 20W50. Então tá ali, olha. 20W50. O que significa 20W50? Significa o seguinte, significa que esse óleo, ele é indicado, tá, para determinadas temperaturas, onde a menor temperatura, o número 20 atende, e a maior temperatura, o número 50 atende. Que temperatura é essa? Temperatura ambiente. Aí você me pergunta, e quem regula, quem que cuida da que essas especificações sejam seguidas? Aí quem regula é a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Tá? Então é regulado pelo governo isso. Então é muito importante que a gente preste muita atenção no manual do proprietário. Você tem uma Honda? Muito bem, vai lá no manual e veja qual é a especificação SAI e qual a especificação API que a Honda determina para a sua motocicleta. Você tem uma Royal Enfield? Faça a mesma coisa. Você tem uma BMW? A mesma coisa. Pega o manual e veja qual é o óleo recomendado, tá certo? E é claro, agora sabendo dessas temperaturas que você viu na tabela SAI, você também pode utilizar o óleo mais adequado para a sua região, tá certo? Então isso ajuda bastante. Vamos agora dar uma olhada em alguns óleos que eu tenho aqui. Por exemplo, esse que eu mostrei aqui é um óleo de motocicleta, tá? Que a Honda recomenda. Motor 4 tempos. Esse aqui é um óleo para motocicleta com motor 2 tempos, né? Cumpre lembrar que no passado esse óleo não existia. O que existia era óleo mineral 40 que era misturado na gasolina. Então o que acontecia naquele tempo? Muita carbonização do motor. Hoje nós temos óleos, inclusive sintéticos. Esse daqui é um óleo semissintético, olha aí, é um óleo semissintético, tá? Para motor 2 tempos. Então uma mistura, um blend de óleo mineral com um óleo semissintético específico para motor 2 tempos. Ontem eu abri um motor 2 tempos que eu tinha aqui, que eu estou usando há algum tempo, e está limpinho por dentro, porque esse é um óleo que é próprio para ele. Não é como os antigos, que eram apenas o óleo mineral que a gente misturava ali na gasolina. Muito bem. Esse daqui, por exemplo, é um Selenia. Esse aqui é de carro, mas sabe qual é a especificação dele? Olha só. 530, olha aqui, ó. 530, vocês já podem olhar aí nesse vídeo, né, que eu passei para vocês agora, a especificação SAI. Agora, é muito importante lembrar o seguinte, óleo de carro não serve para motocicleta. Por quê? Porque ele tem aditivos que podem fazer com que a embreagem da motocicleta, que é banhada no mesmo óleo
que lubrifica o motor e o câmbio, comecem a escorregar, degrada a embreagem da motocicleta. Não usem óleo de carro em motocicleta, tá bem? Isso aqui, curiosidade, olha o que está escrito aqui, ó, Arbrax, sabe o que é isso? Esse aqui é um óleo que tem um outro tipo de índice, AD100, esse daqui, para avião. Ele é antigo, mas é um óleo para avião. Então olha só, fechado. Esse óleo aqui, basicamente, ele é um óleo mineral puro, ele não tem detergente, tá? Essa é uma embalagem curiosa também, antiga, né? Olha só, bem antiga, que eu tenho guardado aqui. Esse é o 2050, então vocês já podem ver também na tabela. Lá não tinha o 2050, né? Mas vocês já imaginam que o 2050, o 2040, né? O 1540 é mais ou menos na mesma temperatura, tá? E por último, isso que não é um óleo, é uma graxa que foge um pouco aqui do nosso escopo, né? Do nosso filme, do nosso vídeo. Que filme, meu Deus do céu! Mas por que está aqui? Porque muita gente me pergunta, padre, o que você usa para lubrificar a corrente da sua moto? Eu uso graxa branca em spray. Graxa de lítio branca em spray. Por que você gosta disso? Porque essa é uma graxa que ela gruda e é a que menos sai com a água, tá? Por outro lado, se você faz trilha, anda muito na terra, não é uma boa ideia usar isso aqui não. Use outro tipo de lubrificante, porque isso aqui segura muito, retém muito a poeira se você andar a terra, né? Se você andar na terra. Como eu ando mais em asfalto, para mim é perfeita. O que mais que eu já fiz para usar na corrente? É interessante a gente, já que nós estamos falando de óleo, vamos falar da lubrificação então da moto, né, como um todo. Eu já misturei, e está ali atrás, mas eu não vou pegar porque vai sujar toda a minha mão. Eu já misturei o 2050 com graxa e com pó de grafite. Isso quando não existia nada específico. Eles falavam, use óleo 90, né? Ficava uma meleca. Então eu passei a fazer eu mesmo a minha mistura e pôr em quantidades homeopáticas e eu nunca tive problema com a minha corrente, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre óleo. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários. E outra, se quiserem algum vídeo sobre algum assunto, deixa aí no comentário a sugestão para a gente fazer um vídeo sobre esse outro assunto aí que vocês possam estar interessados, tá bem? E o que eu peço a vocês em troca disso? Nada, nada, nada demais, além de se inscreva no meu canal, dê o seu like, clique no sininho para que você seja avisado de todo vídeo novo que eu lançar e aproveite muito a sua motocicleta, né? Mas não se esqueça, vídeos de qualidade com conteúdo é aqui, ó, na Padre Vídeos. Espalhe para os seus amigos, avise seus amigos. Agora é muito importante o like de vocês, por quê? Porque o YouTube ele tem um algoritmo que entende que o vídeo está sendo bom, por isso que o pessoal está assistindo. Então, quanto mais gente se inscreve, quanto mais gente clica no like, mais o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas que vão aprender mais e que vão ficar mais felizes com suas motocicletas, tá bom? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo da Padre Vídeos. Fiquem comigo.